Olá, seja muito bem-vindo ao canal Divina Frequência. Vamos juntos elevar a sua frequência com 1 hora de afirmações poderosas. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um tema poderoso e transformador: as afirmações. E também explicar a diferença entre afirmações e afirmações. As afirmações funcionam porque, ao invés de simplesmente afirmar algo, elas fazem a sua mente buscar provas, caminhos e sinais do bem que já está se movendo em sua direção. Quando você muda a pergunta, você muda a vibração. E quando você muda a vibração, tudo ao seu redor começa a se transformar. Criadas especialmente para transformar sua energia em várias áreas da vida: prosperidade, cura, amor, proteção espiritual, gratidão e manifestação. Então agora, respire fundo, abra seu coração e permita que cada afirmação toque sua alma, ilumine sua mente e manifeste o melhor caminho para a sua vida. Prepare-se para 1 hora de luz, alinhamento e conexão profunda. Por que a prosperidade chega tão facilmente na minha vida? Por que eu estou atraindo oportunidades tão abençoadas? Por que Deus cuida tão perfeitamente de cada detalhe da minha história? Por que minha energia está tão protegida e iluminada? Por que meu coração está tão aberto para receber milagres? Por que tudo está dando tão certo para mim agora? Por que eu mereço viver uma vida de amor, cura e abundância? Por que eu sinto a presença divina guiando meus passos? Por que o universo conspira tão lindamente a meu favor? Por que a minha fé atrai milagres todos os dias? Por que meu corpo responde tão bem à cura divina? Por que minha alma se sente cada dia mais leve e restaurada? Por que minha energia está tão protegida e purificada? Por que eu me sinto tão em paz comigo mesma? Por que minha saúde melhora tão rapidamente? Por que Deus derrama tanta cura sobre a minha vida? Por que eu consigo liberar dores e traumas com tanta facilidade? Por que minha mente está tão clara e equilibrada? Por que tudo em mim vibra harmonia e bem-estar? Por que eu mereço viver uma vida de saúde plena? Por que eu sou tão digno de um amor puro e verdadeiro? Por que atraio pessoas que me valorizam e me respeitam? Por que meu coração está tão aberto para amar e ser amado? Por que eu mereço um relacionamento saudável e abençoado? Por que o amor flui com tanta naturalidade na minha vida? Por que eu sou tão amado por Deus e pelo universo? Por que encontros tão lindos chegam até mim? Por que é tão fácil viver um amor alinhado e equilibrado? Por que minha vida afetiva está se transformando tão maravilhosamente? Por que meu coração atrai o que é verdadeiro, fiel e divino? Por que estou tão protegido pela luz divina todos os dias? Por que minha intuição é tão forte e precisa? Por que sinto a presença dos anjos me guiando? Por que meu propósito está tão claro e iluminado?
Por que eu caminho com tanta confiança na direção da minha missão? Por que Deus abre portas tão extraordinárias para mim? Por que minha energia repele tudo o que não é luz? Por que eu sou um canal tão forte de cura, amor e transformação? Por que minha vibração atrai milagres diários? Por que meu caminho espiritual cresce tão rápido? Por que minha fé é tão inabalável? Por que milagres acontecem na minha vida todos os dias? Por que eu sinto Deus cuidando de cada detalhe da minha história? Por que eu me sinto tão guiado e abençoado? Por que tudo está dando tão certo para mim? Por que minha gratidão atrai tantas bênçãos? Por que o universo responde tão rápido às minhas intenções? Por que eu mereço receber o melhor da vida? Por que estou manifestando tudo o que sempre sonhei? Por que Deus nunca me abandona e sempre me surpreende? Por que a prosperidade chega tão facilmente na minha vida? Por que eu estou atraindo oportunidades tão abençoadas? Por que Deus cuida tão perfeitamente de cada detalhe da minha história? Por que minha energia está tão protegida e iluminada? Por que meu coração está tão aberto para receber milagres? Por que tudo está dando tão certo para mim agora? Por que eu mereço viver uma vida de amor, cura e abundância? Por que eu sinto a presença divina guiando meus passos? Por que o universo conspira tão lindamente a meu favor? Por que a minha fé atrai milagres todos os dias? Por que meu corpo responde tão bem à cura divina? Por que minha alma se sente cada dia mais leve e restaurada? Por que minha energia está tão protegida e purificada? Por que eu me sinto tão em paz comigo mesma? Por que minha saúde melhora tão rapidamente? Por que Deus derrama tanta cura sobre a minha vida? Por que eu consigo liberar dores e traumas com tanta facilidade? Por que minha mente está tão clara e equilibrada? Por que tudo em mim vibra harmonia e bem-estar? Por que eu mereço viver uma vida de saúde plena? Por que eu sou tão digno de um amor puro e verdadeiro? Por que atraio pessoas que me valorizam e me respeitam? Por que meu coração está tão aberto para amar e ser amado? Por que eu mereço um relacionamento saudável e abençoado? Por que o amor flui com tanta naturalidade na minha vida? Por que eu sou tão amado por Deus e pelo universo? Por que encontros tão lindos chegam até mim? Por que é tão fácil viver um amor alinhado e equilibrado? Por que minha vida afetiva está se transformando tão maravilhosamente? Por que meu coração atrai o que é verdadeiro, fiel e divino? Por que estou tão protegido pela luz divina todos os dias?
Por que minha intuição é tão forte e precisa? Por que sinto a presença dos anjos me guiando? Por que meu propósito está tão claro e iluminado? Por que eu caminho com tanta confiança na direção da minha missão? Por que Deus abre portas tão extraordinárias para mim? Por que minha energia repele tudo o que não é luz? Por que eu sou um canal tão forte de cura, amor e transformação? Por que minha vibração atrai milagres diários? Por que meu caminho espiritual cresce tão rápido? Por que minha fé é tão inabalável? Por que milagres acontecem na minha vida todos os dias? Por que eu sinto Deus cuidando de cada detalhe da minha história? Por que eu me sinto tão guiado e abençoado? Por que tudo está dando tão certo para mim? Por que minha gratidão atrai tantas bênçãos? Por que o universo responde tão rápido às minhas intenções? Por que eu mereço receber o melhor da vida? Por que estou manifestando tudo o que sempre sonhei? Por que Deus nunca me abandona e sempre me surpreende? Por que a prosperidade chega tão facilmente na minha vida? Por que eu estou atraindo oportunidades tão abençoadas? Por que Deus cuida tão perfeitamente de cada detalhe da minha história? Por que minha energia está tão protegida e iluminada? Por que meu coração está tão aberto para receber milagres? Por que tudo está dando tão certo para mim agora? Por que eu mereço viver uma vida de amor, cura e abundância? Por que eu sinto a presença divina guiando meus passos? Por que o universo conspira tão lindamente a meu favor? Por que a minha fé atrai milagres todos os dias? Por que meu corpo responde tão bem à cura divina? Por que minha alma se sente cada dia mais leve e restaurada? Por que minha energia está tão protegida e purificada? Por que eu me sinto tão em paz comigo mesma? Por que minha saúde melhora tão rapidamente? Por que Deus derrama tanta cura sobre a minha vida? Por que eu consigo liberar dores e traumas com tanta facilidade? Por que minha mente está tão clara e equilibrada? Por que tudo em mim vibra harmonia e bem-estar? Por que eu mereço viver uma vida de saúde plena? Por que eu sou tão digno de um amor puro e verdadeiro? Por que atraio pessoas que me valorizam e me respeitam? Por que meu coração está tão aberto para amar e ser amado? Por que eu mereço um relacionamento saudável e abençoado? Por que o amor flui com tanta naturalidade na minha vida? Por que eu sou tão amado por Deus e pelo universo? Por que encontros tão lindos chegam até mim? Por que é tão fácil viver um amor alinhado e equilibrado?
Por que minha vida afetiva está se transformando tão maravilhosamente? Por que meu coração atrai o que é verdadeiro, fiel e divino? Por que estou tão protegido pela luz divina todos os dias? Por que minha intuição é tão forte e precisa? Por que sinto a presença dos anjos me guiando? Por que meu propósito está tão claro e iluminado? Por que eu caminho com tanta confiança na direção da minha missão? Por que Deus abre portas tão extraordinárias para mim? Por que minha energia repele tudo o que não é luz? Por que eu sou um canal tão forte de cura, amor e transformação? Por que minha vibração atrai milagres diários? Por que meu caminho espiritual cresce tão rápido? Por que minha fé é tão inabalável? Por que milagres acontecem na minha vida todos os dias? Por que eu sinto Deus cuidando de cada detalhe da minha história? Por que eu me sinto tão guiado e abençoado? Por que tudo está dando tão certo para mim? Por que minha gratidão atrai tantas bênçãos? Por que o universo responde tão rápido às minhas intenções? Por que eu mereço receber o melhor da vida? Por que estou manifestando tudo o que sempre sonhei? Por que Deus nunca me abandona e sempre me surpreende? Por que a prosperidade chega tão facilmente na minha vida? Por que eu estou atraindo oportunidades tão abençoadas? Por que Deus cuida tão perfeitamente de cada detalhe da minha história? Por que minha energia está tão protegida e iluminada? Por que meu coração está tão aberto para receber milagres? Por que tudo está dando tão certo para mim agora? Por que eu mereço viver uma vida de amor, cura e abundância? Por que eu sinto a presença divina guiando meus passos? Por que o universo conspira tão lindamente a meu favor? Por que a minha fé atrai milagres todos os dias? Por que meu corpo responde tão bem à cura divina? Por que minha alma se sente cada dia mais leve e restaurada? Por que minha energia está tão protegida e purificada? Por que eu me sinto tão em paz comigo mesma? Por que minha saúde melhora tão rapidamente? Por que Deus derrama tanta cura sobre a minha vida? Por que eu consigo liberar dores e traumas com tanta facilidade? Por que minha mente está tão clara e equilibrada? Por que tudo em mim vibra harmonia e bem-estar? Por que eu mereço viver uma vida de saúde plena? Por que eu sou tão digno de um amor puro e verdadeiro? Por que atraio pessoas que me valorizam e me respeitam? Por que meu coração está tão aberto para amar e ser amado? Por que eu mereço um relacionamento saudável e abençoado? Por que o amor flui com tanta naturalidade na minha vida?
Por que eu sou tão amado por Deus e pelo universo? Por que encontros tão lindos chegam até mim? Por que é tão fácil viver um amor alinhado e equilibrado? Por que minha vida afetiva está se transformando tão maravilhosamente? Por que meu coração atrai o que é verdadeiro, fiel e divino? Por que estou tão protegido pela luz divina todos os dias? Por que minha intuição é tão forte e precisa? Por que sinto a presença dos anjos me guiando? Por que meu propósito está tão claro e iluminado? Por que eu caminho com tanta confiança na direção da minha missão? Por que Deus abre portas tão extraordinárias para mim? Por que minha energia repele tudo o que não é luz? Por que eu sou um canal tão forte de cura, amor e transformação? Por que minha vibração atrai milagres diários? Por que meu caminho espiritual cresce tão rápido? Por que minha fé é tão inabalável? Por que milagres acontecem na minha vida todos os dias? Por que eu sinto Deus cuidando de cada detalhe da minha história? Por que eu me sinto tão guiado e abençoado? Por que tudo está dando tão certo para mim? Por que minha gratidão atrai tantas bênçãos? Por que o universo responde tão rápido às minhas intenções? Por que eu mereço receber o melhor da vida? Por que estou manifestando tudo o que sempre sonhei? Por que Deus nunca me abandona e sempre me surpreende? Por que a prosperidade chega tão facilmente na minha vida? Por que eu estou atraindo oportunidades tão abençoadas? Por que Deus cuida tão perfeitamente de cada detalhe da minha história? Por que minha energia está tão protegida e iluminada? Por que meu coração está tão aberto para receber milagres? Por que tudo está dando tão certo para mim agora? Por que eu mereço viver uma vida de amor, cura e abundância? Por que eu sinto a presença divina guiando meus passos? Por que o universo conspira tão lindamente a meu favor? Por que a minha fé atrai milagres todos os dias? Por que meu corpo responde tão bem à cura divina? Por que minha alma se sente cada dia mais leve e restaurada? Por que minha energia está tão protegida e purificada? Por que eu me sinto tão em paz comigo mesma? Por que minha saúde melhora tão rapidamente? Por que Deus derrama tanta cura sobre a minha vida? Por que eu consigo liberar dores e traumas com tanta facilidade? Por que minha mente está tão clara e equilibrada? Por que tudo em mim vibra harmonia e bem-estar? Por que eu mereço viver uma vida de saúde plena? Por que eu sou tão digno de um amor puro e verdadeiro? Por que atraio pessoas que me valorizam e me respeitam?
Por que meu coração está tão aberto para amar e ser amado? Por que eu mereço um relacionamento saudável e abençoado? Por que o amor flui com tanta naturalidade na minha vida? Por que eu sou tão amado por Deus e pelo universo? Por que encontros tão lindos chegam até mim? Por que é tão fácil viver um amor alinhado e equilibrado? Por que minha vida afetiva está se transformando tão maravilhosamente? Por que meu coração atrai o que é verdadeiro, fiel e divino? Por que estou tão protegido pela luz divina todos os dias? Por que minha intuição é tão forte e precisa? Por que sinto a presença dos anjos me guiando? Por que meu propósito está tão claro e iluminado? Por que eu caminho com tanta confiança na direção da minha missão? Por que Deus abre portas tão extraordinárias para mim? Por que minha energia repele tudo o que não é luz? Por que eu sou um canal tão forte de cura, amor e transformação? Por que minha vibração atrai milagres diários? Por que meu caminho espiritual cresce tão rápido? Por que minha fé é tão inabalável? Por que milagres acontecem na minha vida todos os dias? Por que eu sinto Deus cuidando de cada detalhe da minha história? Por que eu me sinto tão guiado e abençoado? Por que tudo está dando tão certo para mim? Por que minha gratidão atrai tantas bênçãos? Por que o universo responde tão rápido às minhas intenções? Por que eu mereço receber o melhor da vida? Por que estou manifestando tudo o que sempre sonhei? Por que Deus nunca me abandona e sempre me surpreende? Por que a prosperidade chega tão facilmente na minha vida? Por que eu estou atraindo oportunidades tão abençoadas? Por que Deus cuida tão perfeitamente de cada detalhe da minha história? Por que minha energia está tão protegida e iluminada? Por que meu coração está tão aberto para receber milagres? Por que tudo está dando tão certo para mim agora? Por que eu mereço viver uma vida de amor, cura e abundância? Por que eu sinto a presença divina guiando meus passos? Por que o universo conspira tão lindamente a meu favor? Por que a minha fé atrai milagres todos os dias? Por que meu corpo responde tão bem à cura divina? Por que minha alma se sente cada dia mais leve e restaurada? Por que minha energia está tão protegida e purificada? Por que eu me sinto tão em paz comigo mesma? Por que minha saúde melhora tão rapidamente? Por que Deus derrama tanta cura sobre a minha vida? Por que eu consigo liberar dores e traumas com tanta facilidade? Por que minha mente está tão clara e equilibrada? Por que tudo em mim vibra harmonia e bem-estar?
Por que eu mereço viver uma vida de saúde plena? Por que eu sou tão digno de um amor puro e verdadeiro? Por que atraio pessoas que me valorizam e me respeitam? Por que meu coração está tão aberto para amar e ser amado? Por que eu mereço um relacionamento saudável e abençoado? Por que o amor flui com tanta naturalidade na minha vida? Por que eu sou tão amado por Deus e pelo universo? Por que encontros tão lindos chegam até mim? Por que é tão fácil viver um amor alinhado e equilibrado? Por que minha vida afetiva está se transformando tão maravilhosamente? Por que meu coração atrai o que é verdadeiro, fiel e divino? Por que estou tão protegido pela luz divina todos os dias? Por que minha intuição é tão forte e precisa? Por que sinto a presença dos anjos me guiando? Por que meu propósito está tão claro e iluminado? Por que eu caminho com tanta confiança na direção da minha missão? Por que Deus abre portas tão extraordinárias para mim? Por que minha energia repele tudo o que não é luz? Por que eu sou um canal tão forte de cura, amor e transformação? Por que minha vibração atrai milagres diários? Por que meu caminho espiritual cresce tão rápido? Por que minha fé é tão inabalável? Por que milagres acontecem na minha vida todos os dias? Por que eu sinto Deus cuidando de cada detalhe da minha história? Por que eu me sinto tão guiado e abençoado? Por que tudo está dando tão certo para mim? Por que minha gratidão atrai tantas bênçãos? Por que o universo responde tão rápido às minhas intenções? Por que eu mereço receber o melhor da vida? Por que estou manifestando tudo o que sempre sonhei? Por que Deus nunca me abandona e sempre me surpreende? Por que a prosperidade chega tão facilmente na minha vida? Por que eu estou atraindo oportunidades tão abençoadas? Por que Deus cuida tão perfeitamente de cada detalhe da minha história? Por que minha energia está tão protegida e iluminada? Por que meu coração está tão aberto para receber milagres? Por que tudo está dando tão certo para mim agora? Por que eu mereço viver uma vida de amor, cura e abundância? Por que eu sinto a presença divina guiando meus passos? Por que o universo conspira tão lindamente a meu favor? Por que a minha fé atrai milagres todos os dias? Por que meu corpo responde tão bem à cura divina? Por que minha alma se sente cada dia mais leve e restaurada? Por que minha energia está tão protegida e purificada? Por que eu me sinto tão em paz comigo mesma? Por que minha saúde melhora tão rapidamente? Por que Deus derrama tanta cura sobre a minha vida?
Por que eu consigo liberar dores e traumas com tanta facilidade? Por que minha mente está tão clara e equilibrada? Por que tudo em mim vibra harmonia e bem-estar? Por que eu mereço viver uma vida de saúde plena? Por que eu sou tão digno de um amor puro e verdadeiro? Por que atraio pessoas que me valorizam e me respeitam? Por que meu coração está tão aberto para amar e ser amado? Por que eu mereço um relacionamento saudável e abençoado? Por que o amor flui com tanta naturalidade na minha vida? Por que eu sou tão amado por Deus e pelo universo? Por que encontros tão lindos chegam até mim? Por que é tão fácil viver um amor alinhado e equilibrado? Por que minha vida afetiva está se transformando tão maravilhosamente? Por que meu coração atrai o que é verdadeiro, fiel e divino? Por que estou tão protegido pela luz divina todos os dias? Por que minha intuição é tão forte e precisa? Por que sinto a presença dos anjos me guiando? Por que meu propósito está tão claro e iluminado? Por que eu caminho com tanta confiança na direção da minha missão? Por que Deus abre portas tão extraordinárias para mim? Por que minha energia repele tudo o que não é luz? Por que eu sou um canal tão forte de cura, amor e transformação? Por que minha vibração atrai milagres diários? Por que meu caminho espiritual cresce tão rápido? Por que minha fé é tão inabalável? Por que milagres acontecem na minha vida todos os dias? Por que eu sinto Deus cuidando de cada detalhe da minha história? Por que eu me sinto tão guiado e abençoado? Por que tudo está dando tão certo para mim? Por que minha gratidão atrai tantas bênçãos? Por que o universo responde tão rápido às minhas intenções? Por que eu mereço receber o melhor da vida? Por que estou manifestando tudo o que sempre sonhei? Por que Deus nunca me abandona e sempre me surpreende? Por que a prosperidade chega tão facilmente na minha vida? Por que eu estou atraindo oportunidades tão abençoadas? Por que Deus cuida tão perfeitamente de cada detalhe da minha história? Por que minha energia está tão protegida e iluminada? Por que meu coração está tão aberto para receber milagres? Por que tudo está dando tão certo para mim agora? Por que eu mereço viver uma vida de amor, cura e abundância? Por que eu sinto a presença divina guiando meus passos? Por que o universo conspira tão lindamente a meu favor? Por que a minha fé atrai milagres todos os dias? Por que meu corpo responde tão bem à cura divina? Por que minha alma se sente cada dia mais leve e restaurada? Por que minha energia está tão protegida e purificada?
Por que eu me sinto tão em paz comigo mesma? Por que minha saúde melhora tão rapidamente? Por que Deus derrama tanta cura sobre a minha vida? Por que eu consigo liberar dores e traumas com tanta facilidade? Por que minha mente está tão clara e equilibrada? Por que tudo em mim vibra harmonia e bem-estar? Por que eu mereço viver uma vida de saúde plena? Por que eu sou tão digno de um amor puro e verdadeiro? Por que atraio pessoas que me valorizam e me respeitam? Por que meu coração está tão aberto para amar e ser amado? Por que eu mereço um relacionamento saudável e abençoado? Por que o amor flui com tanta naturalidade na minha vida? Por que eu sou tão amado por Deus e pelo universo? Por que encontros tão lindos chegam até mim? Por que é tão fácil viver um amor alinhado e equilibrado? Por que minha vida afetiva está se transformando tão maravilhosamente? Por que meu coração atrai o que é verdadeiro, fiel e divino? Por que estou tão protegido pela luz divina todos os dias? Por que minha intuição é tão forte e precisa? Por que sinto a presença dos anjos me guiando? Por que meu propósito está tão claro e iluminado? Por que eu caminho com tanta confiança na direção da minha missão? Por que Deus abre portas tão extraordinárias para mim? Por que minha energia repele tudo o que não é luz? Por que eu sou um canal tão forte de cura, amor e transformação? Por que minha vibração atrai milagres diários? Por que meu caminho espiritual cresce tão rápido? Por que minha fé é tão inabalável? Por que milagres acontecem na minha vida todos os dias? Por que eu sinto Deus cuidando de cada detalhe da minha história? Por que eu me sinto tão guiado e abençoado? Por que tudo está dando tão certo para mim? Por que minha gratidão atrai tantas bênçãos? Por que o universo responde tão rápido às minhas intenções? Por que eu mereço receber o melhor da vida? Por que estou manifestando tudo o que sempre sonhei? Por que Deus nunca me abandona e sempre me surpreende? Por que a prosperidade chega tão facilmente na minha vida? Por que eu estou atraindo oportunidades tão abençoadas? Por que Deus cuida tão perfeitamente de cada detalhe da minha história? Por que minha energia está tão protegida e iluminada? Por que meu coração está tão aberto para receber milagres? Por que tudo está dando tão certo para mim agora? Por que eu mereço viver uma vida de amor, cura e abundância? Por que eu sinto a presença divina guiando meus passos? Por que o universo conspira tão lindamente a meu favor? Por que a minha fé atrai milagres todos os dias? Por que meu corpo responde tão bem à cura divina?
Por que minha alma se sente cada dia mais leve e restaurada? Por que minha energia está tão protegida e purificada? Por que eu me sinto tão em paz comigo mesma? Por que minha saúde melhora tão rapidamente? Por que Deus derrama tanta cura sobre a minha vida? Por que eu consigo liberar dores e traumas com tanta facilidade? Por que minha mente está tão clara e equilibrada? Por que tudo em mim vibra harmonia e bem-estar? Por que eu mereço viver uma vida de saúde plena? Por que eu sou tão digno de um amor puro e verdadeiro? Por que atraio pessoas que me valorizam e me respeitam? Por que meu coração está tão aberto para amar e ser amado? Por que eu mereço um relacionamento saudável e abençoado? Por que o amor flui com tanta naturalidade na minha vida? Por que eu sou tão amado por Deus e pelo universo? Por que encontros tão lindos chegam até mim? Por que é tão fácil viver um amor alinhado e equilibrado? Por que minha vida afetiva está se transformando tão maravilhosamente? Por que meu coração atrai o que é verdadeiro, fiel e divino? Por que estou tão protegido pela luz divina todos os dias? Por que minha intuição é tão forte e precisa? Por que sinto a presença dos anjos me guiando? Por que meu propósito está tão claro e iluminado? Por que eu caminho com tanta confiança na direção da minha missão? Por que Deus abre portas tão extraordinárias para mim? Por que minha energia repele tudo o que não é luz? Por que eu sou um canal tão forte de cura, amor e transformação? Por que minha vibração atrai milagres diários? Por que meu caminho espiritual cresce tão rápido? Por que minha fé é tão inabalável? Por que milagres acontecem na minha vida todos os dias? Por que eu sinto Deus cuidando de cada detalhe da minha história? Por que eu me sinto tão guiado e abençoado? Por que tudo está dando tão certo para mim? Por que minha gratidão atrai tantas bênçãos? Por que o universo responde tão rápido às minhas intenções? Por que eu mereço receber o melhor da vida? Por que estou manifestando tudo o que sempre sonhei? Por que Deus nunca me abandona e sempre me surpreende? Por que a prosperidade chega tão facilmente na minha vida? Por que eu estou atraindo oportunidades tão abençoadas? Por que Deus cuida tão perfeitamente de cada detalhe da minha história? Por que minha energia está tão protegida e iluminada? Por que meu coração está tão aberto para receber milagres? Por que tudo está dando tão certo para mim agora? Por que eu mereço viver uma vida de amor, cura e abundância? Por que eu sinto a presença divina guiando meus passos? Por que o universo conspira tão lindamente a meu favor?
Porque a minha fé atrai milagres todos os dias. Por que meu corpo responde tão bem à cura divina? Por que minha alma se sente cada dia mais leve e restaurada? Por que minha energia está tão protegida e purificada? Por que eu me sinto tão em paz comigo mesma? Por que minha saúde melhora tão rapidamente? Por que Deus derrama tanta cura sobre a minha vida? Por que eu consigo liberar dores e traumas com tanta facilidade? Por que minha mente está tão clara e equilibrada? Por que tudo em mim vibra harmonia e bem-estar? Por que eu mereço viver uma vida de saúde plena? Por que eu sou tão digno de um amor puro e verdadeiro? Por que atraio pessoas que me valorizam e me respeitam? Por que meu coração está tão aberto para amar e ser amado? Por que eu mereço um relacionamento saudável e abençoado? Por que o amor flui com tanta naturalidade na minha vida? Por que eu sou tão amado por Deus e pelo universo? Por que encontros tão lindos chegam até mim? Por que é tão fácil viver um amor alinhado e equilibrado? Por que minha vida afetiva está se transformando tão maravilhosamente? Por que meu coração atrai o que é verdadeiro, fiel e divino? Por que estou tão protegido pela luz divina todos os dias? Por que minha intuição é tão forte e precisa? Por que sinto a presença dos anjos me guiando? Por que meu propósito está tão claro e iluminado? Por que eu caminho com tanta confiança na direção da minha missão? Por que Deus abre portas tão extraordinárias para mim? Por que minha energia repele tudo o que não é luz? Por que eu sou um canal tão forte de cura, amor e transformação? Por que minha vibração atrai milagres diários? Por que meu caminho espiritual cresce tão rápido? Por que minha fé é tão inabalável? Por que milagres acontecem na minha vida todos os dias? Por que eu sinto Deus cuidando de cada detalhe da minha história? Por que eu me sinto tão guiado e abençoado? Por que tudo está dando tão certo para mim? Por que minha gratidão atrai tantas bênçãos? Por que o universo responde tão rápido às minhas intenções? Por que eu mereço receber o melhor da vida? Por que estou manifestando tudo o que sempre sonhei? Por que Deus nunca me abandona e sempre me surpreende? Por que a prosperidade chega tão facilmente na minha vida? Por que eu estou atraindo oportunidades tão abençoadas? Por que Deus cuida tão perfeitamente de cada detalhe da minha história? Por que minha energia está tão protegida e iluminada? Por que meu coração está tão aberto para receber milagres? Por que tudo está dando tão certo para mim agora? Por que eu mereço viver uma vida de amor, cura e abundância?
Porque eu sinto a presença divina guiando meus passos. Porque o universo conspira tão lindamente a meu favor. Porque a minha fé atrai milagres todos os dias. Porque meu corpo responde tão bem à cura divina. Porque minha alma se sente cada dia mais leve e restaurada. Porque minha energia está tão protegida e purificada. Porque eu me sinto tão em paz comigo mesma. Porque minha saúde melhora tão rapidamente. Porque Deus derrama tanta cura sobre a minha vida. Porque eu consigo liberar dores e traumas com tanta facilidade. Porque minha mente está tão clara e equilibrada. Porque tudo em mim vibra harmonia e bem-estar. Porque eu mereço viver uma vida de saúde plena. Porque eu sou tão digno de um amor puro e verdadeiro. Porque atraio pessoas que me valorizam e me respeitam. Porque meu coração está tão aberto para amar e ser amado. Porque eu mereço um relacionamento saudável e abençoado. Porque o amor flui com tanta naturalidade na minha vida. Porque eu sou tão amado por Deus e pelo universo. Porque encontros tão lindos chegam até mim. Porque é tão fácil viver um amor alinhado e equilibrado. Porque minha vida afetiva está se transformando tão maravilhosamente? Porque meu coração atrai o que é verdadeiro, fiel e divino? Porque estou tão protegido pela luz divina todos os dias? Por que minha intuição é tão forte e precisa? Por que sinto a presença dos anjos me guiando? Por que meu propósito está tão claro e iluminado? Por que eu caminho com tanta confiança na direção da minha missão? Por que Deus abre portas tão extraordinárias para mim? Por que minha energia repele tudo o que não é luz? Por que eu sou um canal tão forte de cura, amor e transformação? Por que minha vibração atrai milagres diários? Por que meu caminho espiritual cresce tão rápido? Por que minha fé é tão inabalável? Por que milagres acontecem na minha vida todos os dias? Por que eu sinto Deus cuidando de cada detalhe da minha história? Por que eu me sinto tão guiado e abençoado? Por que tudo está dando tão certo para mim? Por que minha gratidão atrai tantas bênçãos? Por que o universo responde tão rápido às minhas intenções? Por que eu mereço receber o melhor da vida? Por que estou manifestando tudo o que sempre sonhei? Por que Deus nunca me abandona e sempre me surpreende? Por que isso funciona? Porque o cérebro humano é naturalmente programado para responder perguntas. Quando você faz uma pergunta positiva, sua mente começa a procurar provas, caminhos e oportunidades que combinem com essa pergunta. Ou seja, a pergunta abre uma porta e sua mente começa a caminhar naquela direção. Divina Frequência. Eleve sua vibração. Desperte sua luz.